Glória a Deus. Gálatas, capítulo 6, verso 11 até o 18, diz assim a palavra do Senhor: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-nos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para que se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, Paulo, na carta aos Gálatas, ele dá muita instrução e corrige alguns problemas que estavam acontecendo com relação à lei. Você sabe que Jesus, ele veio em linhagem judaica, nasceu judeu, ele nasceu sob a lei. Aqui em Gálatas 4, verso 4, diz a mesma coisa, que ele, vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. No capítulo 1 mesmo, ele começa dizendo o seguinte: quem vos transtornou, quem vos inquietou para sair da lei, se estavam tão bem? Aí o versículo 6 ele fala: ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, anuncia o que eu estou anunciando, seja maldito, seja anátema. No capítulo 3 ele fala: olha, vocês estavam tão bem, vocês estavam indo tão bem, mas quem vos começou pelo Espírito, agora vai acabar pela carne. Esse carne aqui, ele está se referindo à lei judaica, ao viver judaico ainda. Quando Cristo morre, ou melhor, antes de morrer na ceia, ele celebrou a última Páscoa, ele cumpriu a lei totalmente, celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Então, é a primeira ceia e não a última ceia. As pessoas chamam de última ceia por causa daquele quadro, do pintor lá da Vinci, mas não é a última ceia, foi a primeira ceia e a última Páscoa. Aí tudo bem. Então ele começa ali um tempo hoje da igreja, onde vai celebrar em memória dele. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é em memória dele, porque ele morreu, e por causa disso, claro, nós somos salvos, e depois ele ressuscita no terceiro dia, garantindo para nós a plena e absoluta vitória, porque ele venceu o pecado, venceu a carne, venceu o diabo, venceu a morte, venceu todas as coisas, porque nós não temos condições de vencer. Mas a igreja na Galácia estava voltando aos costumes judaicos, e portanto, fazendo isso, eles faziam que ocorresse um transtorno no meio da igreja. Porque é para circuncidar ou não é? Faz os sacrifícios ou não faz? E a circuncisão era feita até quando Cristo veio, que ele também foi circuncidado. Agora a circuncisão do coração está estabelecida, onde vai tirar a pele, a capa do coração, por causa do evangelho que vai entrar. E em Romanos 5, verso 5, diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. De maneira que agora nós observamos o evangelho não mais com o judaísmo. Minha mãe pergunta se está vendo o culto da casa dele, se não é a mesma coisa, porque o judaísmo foi um momento importante, a lei é importantíssima, a lei ainda é importante, mas tem coisa da lei que não se aplica a nós hoje. Mas serve evidentemente como sombras, como apontamentos, como para os bens futuros. Como eu sempre cito, Hebreus 10, versos 19 e 20, onde Cristo, a sua carne foi rasgada no madeiro, de alto a baixo, como o véu foi rasgado de alto a baixo, a sua carne foi rasgada de alto a baixo, e nos abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Porque antes o sacerdote entrava no templo uma vez por ano, o sumo sacerdote só uma vez na vida, uma vez no ano, lá no dia da expiação, ele ia lá no Santo dos Santos, e com sangue, etc e tal, todo aquele aparato de oferta, sacrifício. No outro ano já era outro sacerdote, que seria o sumo sacerdote, depois nunca mais ele entraria. Agora Cristo vem e abre-nos o caminho, um novo e vivo caminho. E também sua carne foi rasgada de alta a baixa, foi rasgada da cabeça, daqueles espinhos, até os seus pés, que foram cravados lá na cruz, seus braços, seus costas, sua mão e ferida e tal, até os pés, de alta a baixa também. Então nós observamos aqui Paulo ensinando a igreja: olha,
Vede que grande letra vos escrevi, irmãos. Alguns até falam, por causa do problema da vista que ele tinha, que ele escreveu com letras grandes. E no finalzinho ele fala: ninguém agora me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Verso 17. O que Paulo está dizendo? Eu trago literalmente, fisicamente, ele dizendo, marcas do Senhor Jesus no meu corpo. Por causa de Jesus, está vendo esse vergão aqui? Ele podia abrir a camisa assim, tirar suas vestes e mostrar. Está vendo esses vergões aqui? Ó? Isso aqui foi chibatada que eu levei. Está vendo isso daqui? Isso aqui foi aquela pedrada. Está vendo essa, né? Ele estava dizendo: olha, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, literalmente. Então, eu quero que você vá comigo lá para Gênesis, capítulo 17 e o verso 1. Gênesis 17, versículo 1. Presta bem atenção. Gênesis 17, verso 1, até o verso 14, tá bom? Até o 14 já está. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e as suas gerações por aliança perpétua, para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne o prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Vou parar aí. Então Deus estabelece com Abraão, chamando ele Abraão, agora é Abraão, estabelece a aliança com ele, que todo macho nascido ou comprado, fazendo parte do povo de Deus, só seria parte do povo de Deus por causa da aliança estabelecida com Abraão. Paulo está corrigindo essa questão lá. Vocês querem circuncidar ainda, mas agora mas tem uma aliança aqui. Como é que resolve isso? Se a aliança está tudo perpétua. E o que é isso de circuncisão? Pegava assim o prepúcio do pênis, é lógico, do menino, e circuncidava. O sacerdote vinha com uma pedra, ou então com uma unha, e ao 8º dia, ia na casa da mãe, dos pais, no caso na casa da criança, de 8 dias, aquele bebezinho de 8 dias, chegava, pegava o pelezinho do prepúcio, do pênis, e cortava aquela pele. Isso era circuncisão. Isso aí está tudo perpétuo. E lá na Galácia, eles estavam se gloriando disso ainda. Não, mas agora, Jesus não veio cumprir a lei, ele nos resgatou da maldição da lei, ele não fez tudo isso. Então, por que vocês querem se meter com isso ainda? Você vê as igrejas de hoje que querem tocar shofar, querem usar o kippah. Você pode observar, queridos, uma igreja que tem no púlpito ali, o frente ao púlpito, uma réplica, meio fajuta até, né? Da Arca da Aliança. Esquece, ali está tudo confuso. Aí tem a réplica da aliança, tem uns que tocam o shofar, tem uns que colocam aquele kippah, outros ficam com aquela fugiu o nome agora. Fugiu, né? Não. Talit, né? Que parece da cor da bandeira de Israel, que põe para o chale assim, é o talit. Coloca aquilo lá e tal, só que ele não quer circuncidar, né? Essas coisas ele quer, mas circuncisão ele não quer fazer. Não, tem que tocar o shofar, porque quando toca o shofar, nós começamos a fazer, e lá na Galácia estava um problema até maior do que esse, por causa da própria situação, porque você imagina só, ali eles estavam saindo do judaísmo e aprendendo o cristianismo. Estavam saindo de uma religião
vamos falar assim, fica mais claro. E agora sendo introduzido agora aqui, ó, tudo que aconteceu lá está em Cristo. O Cordeiro lá é Cristo, é o tipo do Cristo, o Cordeiro verdadeiro está aqui agora. O sacrifício que era feito lá, ele já foi feito. O sacerdote é ele também, porque ele é a oferta e ele também é o ofertante. Ele é aquele que foi a oferta especial, principal e melhor, e que ninguém mais pode fazer maior oferta do que essa. E também é o ofertante, é o sumo sacerdote das nossas confissões, que fala lá em Hebreus. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. De modo que agora em Cristo nós temos tudo isso. Não precisamos ficar voltando a tentar costurar o véu do tempo. E Paulo, corrigindo isso, ele ensinou: tem aliança, o estatuto perpétuo, mas aponta para algo maior. E você vai ouvir alguém dizer assim, ó, o melhor de Deus está por vir. Eu lhe pergunto, há algo melhor de Deus do que o próprio Senhor Jesus Cristo? E ele já veio, queridos. Então não precisa você ficar esperando algo melhor de Deus. Nós temos algo de Deus que é o melhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos Ele como Senhor, como Salvador, como Perdoador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se aqueles que não o aceitam, não querem, não rejeitam o Evangelho, Ele virá também como o vingador da parte de Deus. Fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 em diante. Ele virá como vingança, tomando vingança, com fogo, como vingança daqueles que não querem, não recebem o Evangelho, desobedecem a Deus. Pois bem, Abraão então tem um filho, que por sinal tem um nome muito bonito. O nome dele é Isaac. Isaac, depois tem Jacó, e Jacó, Esaú, né? Jacó, Esaú, e Jacó, da linhagem de Jacó, com os 12 patriarcas, né? São 12 filhos, mais uma filha, mas os 12 patriarcas. Levi, todos eles, né? Judá, são os 12 patriarcas. Mais à frente, e ali estaria em perpétua a aliança: Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Nós vemos aqui. Mais à frente, nós observamos que esse povo é levado em uma situação, vai para o Egito por causa da fome e fica como escravo no Egito. E Deus levanta Moisés e retira esse povo lá do Egito como forte e poderosa. E no capítulo 19 do livro de Êxodo, o Senhor fala que esse povo, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No versículo 6, o Senhor fala que vocês serão para mim um povo particular, especial. Vocês serão um sacerdócio real, de minha propriedade exclusiva. O Senhor fala com eles. Mais à frente, no capítulo 32, quando Moisés está escrevendo a lei, a tábua da lei, esse povo se rebela contra o Senhor e fazem ali um bezerro de ouro, pegam ouro, pegam joias, brinco, pulseira, tudo, levam para Arão, irmão de Moisés, e fazia muito tempo que ele não descia. Moisés está lá em cima, desce nunca, não sabemos se ele morreu, se está vivo, não sabemos o que deu de Moisés. Fazem os deuses que nos levem de volta para o Egito, fazem os deuses que nos tornem o Egito. Então aqueles homens lançam aquilo no fogo, Moisés e Arão faz um bezerro de ouro, e eles celebram, eles louvam, eles adoram, eles cultuam, e os cultos dele era com orgia, era com nudez, era com coisas dessa natureza. E quando Moisés está descendo, o Senhor fala com ele. Moisés está descendo do monte, Josué estava no meio do caminho, e quando ele encontra com Josué, ele fala: olha, tem um alarido lá embaixo, acho que é de guerra. Aí Moisés fala: olha, não é nem alarido de vencidos nem de vencedores. Aí ele chega lá e quebra as tábuas, porque vê ali o povo nu, fazendo orgias, cultuando e adorando o bezerro de ouro. E Moisés chega aqui, isso, capítulo 32. Então ele chega e olha para eles, e o Senhor move no coração de Moisés, e Moisés fala com o povo, e o povo fala: quem é pelo Senhor? E fala para o povo: quem é para o Senhor? Chega a mim. Então foi a tribo de Levi. Então desembanhou a espada e matou muita gente naquele dia. Alguns intérpretes, alguns historiadores, estudiosos, dizem que dali então separou a tribo de Levi para o sacerdócio, que seria todo o reino sacerdotal. Agora a tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes. Pois bem, mais à frente, quando já estabeleceu-se reis, porque a nação de Israel é uma nação dura, o povo de Deus é um povo difícil, um povo duro. E essa nação de Israel então começa a pedir para Deus um rei. Eles chegam lá em 1 Samuel e falam: Samuel está bem velho já, os seus filhos não andam bem no caminho do Senhor, dá-nos um rei, porque as nações vizinhas têm reis. Que negócio de Deus, teocracia, Deus comandando, usando juízo. Não, nós queremos um rei. Vocês querem rei? Aí Samuel chega: Senhor. Aí Deus fala: não estou negando você, não estou rejeitando a você, é a mim que eles estão rejeitando. Já que ele quer um rei, vou dar um rei. Só que é o seguinte: vai ter imposto, vou pegar os filhos dele, os melhores, mais fortes, vão ser levados para o exército, e vai uma série de coisas lá em 1 Samuel. Então, uma série de requisitos. Já que vocês querem um rei, aí Deus dá então o rei Saul, que reinou por 40 anos, 2 anos ele foi mais ou menos, 1 ano e meio, mais ou menos, o restante tudo atrapalhado, até que morreu na batalha de Miquimás.
Lá na frente, então, mais à frente, Davi assumiu o trono. Ele foi ungido 3 vezes, ele deu 3 unções. Uma lá na sua casa, quando Samuel vai ungir, depois no reino da tribo de Judá, e depois sobre todo Israel. Dado momento ele morre. Quando ele morre, ele é levantado então seu filho Salomão. Salomão também começa a governar ali, tem uma outra atitude, constrói um templo, etc, etc. Mais à frente Salomão morre. E o filho dele, Roboão, assume o trono. E diz o texto sagrado que os homens chegaram para os líderes, os anciãos, as pessoas de experiência, chegaram os conselheiros, chegaram para Roboão e disseram: olha, Roboão, seu pai fez pesado para nós aqui os impostos. A nação foi apertada ali por causa do tempo, das riquezas, dos luxos dele, porque Salomão teve uma vida depois tortuosa também, e fez templo para os deuses. Vamos fazer o seguinte, dá uma aliviada aí, porque o negócio está complicado. Mas Roboão ouviu o conselho deles, aliás, recebeu o conselho deles e foi tratar com os seus amigos de infância, a turma da faculdade que ele fazia, os jovens, e falou com eles: olha, vocês dizem que os velhos lá, os anciãos, deram um conselho assim assado. Não faça isso não, rapaz. Pesa mais. Pesa mais. Seu pai chicoteou com açoite, chicoteia com escorpião. O dedo mínimo seu tem que ser mais grosso do que o longo do seu pai. Então ele chegou para o povo e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, não vai ser assim não. Não vai ser desse jeito não. Nós vamos agora que o bicho vai pegar. Nós vamos apertar mesmo. Né? O meu pai chicoteou você com açoite, eu vou ser com escorpião. Eu vou pesar com o escorpião, vai ser mais duro ainda. O dedinho mínimo dele, meu, vai ser mais largo do que o longo do meu pai. Então, outro homem chamado Jeroboão, ele esteve à frente de uma rebelião, e daquelas 12 tribos que havia, os filhos de Issacar, Zebulon, toda a tribo de Israel, dividiram-se. Ao norte, Jeroboão ficou com 10 tribos e reinava sobre eles, e ao sul ficou Benjamim e Judá. Ao sul tinha o templo de adoração ainda, ao norte as 10 tribos. Jeroboão, para que o povo de Simeão descesse para adorar em Jerusalém, em Judá, Israel, lá no sul, ele fez um templo, um bezerro de ouro no norte do norte e no sul do norte, para quem estivesse perto, não fosse até Judá, ele descesse lá em cima e tivesse que atravessar. Então adoraram aqui mesmo. E foi uma situação de idolatria, de devassidão, de derrota realmente. Tanto que no ano 722, Senaqueribe, 702, a Síria, né? Ele levou em cativeiro Israel, o norte, o turno do norte, o reino do norte, foi levado em cativeiro e foi destruído ali, foi acabado ali, foi aniquilado todo aquele processo. Quando eles voltam, alguns deles voltam na região da Samaria, misturados, já excluídos ali, já não sabiam adorar o Deus da terra, alguns saíram de Morimato, trouxeram os sacerdotes, não foi mais aquilo puro mais. Tanto que o samaritano tinha problema com os judeus por causa disso, porque eles eram misturados, nunca mais estabeleceu como antes. E o reino do sul também foi deixando de desejar, mas mais tarde um pouco eles caem diante de Nabucodonosor, Babilônia. Eles caem no ano 586 a.C., são levados em cativeiro e ficam 70 anos em cativeiro porque não cumpriram a lei do Senhor. 70 anos em cativeiro porque não cumpriram o ano sabático. Eles negligenciaram, não cumpriram a palavra, não cumpriram a lei, foram levados em cativeiro. Mais à frente, Daniel então pega lá, estudando o livro do profeta Jeremias, ele viu que já findava os 70 anos. Capítulo 9, Daniel. Então ele ora ao Senhor e fala: Senhor, os 70 anos já está aqui, já deu, já chegou. E Deus então traz de volta, em 3 levas, traz o povo de Israel, o povo de Judá, traz ali com graça, com poder, com mão estendido, né? Num estudo eu posso falar com detalhes, dados, tempo. Uma pregação tem que ser mais corrido para eu ganhar tempo, né? Neemias, Esdras, né? Então traz a nação ali, o povo ali para estabelecer. Aí de maneira que eles viram o templo destruído, eles reformam o templo, e olha lá, e até aquela passagem do profeta Ageu, que eles começam a reclamar, e Deus usa o profeta Ageu e diz assim: olha, a glória do segundo templo será maior que a da primeira. Este templo foi destruído, mais à frente ele foi reformado por Herodes o Grande, e ficou, dizendo os estudiosos, mais suntuoso do que o templo de Salomão. Mas a glória do segundo templo não era a glória do templo físico, era o templo que viria, que era Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. De tal maneira que ele falou assim: olha, destruam este templo e em 3 dias eu edificarei ele. E assim, cara, mas isso aqui foi por 46 anos para construir. Está falando que destrói esse templo? Não é esse templo matéria, é este templo aqui. Porque aquele que chegar nesse templo aqui vai ter uma habitação segura diante de Deus.
Pois bem, o que estamos vendo aqui? Um povo que queria viver no judaísmo e ouvindo o evangelho de Paulo, pregando Paulo, ensinando Paulo, lutando ali. Tem tudo isso que eu falei aqui de história, né? Claro, eu passei por cima, foi bem passando, bem por cima mesmo. Porém, ele estava mostrando: olha, tem algo maior que vocês não estão dando noção, não estão apontando, não estão entendendo. Olha comigo lá em Romanos, capítulo 11. Romanos 11, de 25 a 32. Romanos 11, vamos lá. 25 a 32. Diz assim a palavra: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre todo Israel, até que a plenitude dos gentios haja adentrado. Paulo está tratando aqui a situação do que os gentios endureceram o coração, os judeus, para que a plenitude dos gentios seja salvo. Quem é judeu? Aquele que está ali da linhagem que eu falei de Abraão, de Jacó, tal. E quem são os gentios? Todos que não são judeus, todos nós. Então, até que a plenitude dos gentios, Deus endureceu Israel. Vamos lá. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então está escrito aqui que todo Israel será salvo. Ué, como que é isso daqui, queridos? Quer dizer que todo Israel, o povo de Israel, todos vão ser salvos? Então não precisa de Jesus? É só circuncidar, usar o kippah, tocar chofar? Não. A lei apontava, era um apontamento, sombras de algo maior que viria. Quer ver? Aqui mesmo, vem aqui, mas vou citar aqui, ó. Aqui mesmo, Romanos 15. Isso aqui é Romanos 15 ou Coríntios 15? É Coríntios 15. Primeiro aos Coríntios 15. Olha só o que diz. Primeiro aos Coríntios 15. Verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos, dos seres dos homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias do que dorme. Eu estou com a mensagem prontinha para pregar: Cristo, as primícias. Então, Paulo está mostrando algo assim: peraí, nós esperamos sobre essa vida, mas se eu sou judeu, é só colocar o. Peraí, onde Paulo está chegando aqui? Vamos lá, vamos entender, a partir de agora fica mais fácil. Todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes, vós aqui são gentios. São desobedientes, eram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia pela desobediência deles. Ora, Israel endureceu o coração, desobedeceu, a porta se abriu para os gentios. Os gentios agora são agraciados com misericórdia. Da mesma maneira que depois, esses também serão agraciados com misericórdia. O texto vai dizer isso, vamos lá. Verso de número 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus, presta atenção, encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, Deus encerrou, fechou todos debaixo da desobediência, tanto gentios como judeus, todos debaixo da desobediência, todos debaixo do pecado, para usar para com eles misericórdia. Agora, o que quer dizer? Todo Israel será salvo. Quem é esse Israel que vai ser salvo na plenitude? Observe comigo. É claro que Deus tem salvação para gentios e para judeus, mas a salvação só tem uma porta. A porta é Jesus Cristo. Não há salvação em outro meio. Vai lá para Efésios e você vai começar a entender melhor tudo que eu estou dizendo aqui. Efésios 2, do versículo 11 em diante. Efésios 2, de 11 até o 22. Olha só, preste atenção. Portanto, lembrai-vos de que vós, os gentios, tudo fala vós, gentios, nós, judeus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne, aquele que feita a circuncisão,
pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados, preste atenção, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, seja, gentios e judeus, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, presta bem atenção, Paulo acabou de falar aqui, olha, eles querem gloriar na carne, lá em Gálatas nós lemos, primeiro texto, ele falou, não vou me gloriar a não ser na cruz de Cristo, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Não tem que gloriar porque você é isso, aquilo, aquilo outro, que nasceu aqui ou acolá, tem isso, tem aquilo, vou me gloriar na cruz de Cristo. Vem comigo. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz a vós, gentios, que estáveis longe, e aos judeus, que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que Paulo ensinou aqui? Antes os judeus, os gentios, não faziam parte da comunidade de Israel. Tinha uma inimizade entre gentios e judeus. O judeu não comia com gentio. Tanto que quando Jesus chegou, ele ia na casa de um de outro. Peraí, ele senta com pecadores, ele vai na casa de republicanos, ele vai conversar com mulher pecadora. Quando aquela mulher foi lá chorando o pé dele, lavou um lágrima, enxugou o cabelo. Ei, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, olha, esse homem aí come com pecador, bebe esse povo aí. Aí o Senhor diz assim: olha, os sãos não precisam de médico. Eu não vim por causa dos sãos, vim por causa dos doentes. Então ele mostra que o Evangelho, que a graça de Deus é aberta, que Israel, como igreja, como a igreja protótipo, era para anunciar ao Senhor para o povo. Agora todo o planeta, em todo lugar, pessoas salvas em Cristo são tiradas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo por causa da cruz do Senhor Jesus, e são feitas agora Israel de Deus, o povo de Deus. Observe comigo agora Gálatas 3, 13 em diante. Volta comigo para Gálatas. Volta aí um pouquinho no livro. Gálatas está antes de Efésios. Gálatas 3, 13 até o 29. Olha só, 13 e 14. Preste bem atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque na lei, nem que a lei é maldita, a lei é boa, verdade, diz a palavra. Porém, tinha coisa na lei que era maldição, se não cumprisse, estava debaixo de maldição. Então vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem a acrescenta. Ora, preste atenção no versículo 16: as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Olha para cá. Eu vou continuar lendo, mas só para dar uma palhinha aqui. Muita gente pega esse texto aqui, o verso 13 e 14, que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por causa de Cristo fez maldição por nós, nosso lugar. As pessoas falam: bom, então Abraão era rico, tem que ser rico. Abraão tinha muitas posses, tinha isso, tinha aquilo, aquilo outro. Num certo momento de combate, ele enviou 318 homens para guerrear lá, etc e tal. E quantos dias ele tinha? Nem rico, realmente era apóstolo.
assim como Ló também era próspero, assim como outros personagens da Bíblia eram prósperos, mas também a Bíblia nos mostra no capítulo 11 de Hebreus, homens ricos, homens pobres, homens que foram cerrados ao meio, homens que não alcançaram aqui na terra aquilo que eles esperavam, mas estão guardados com o Senhor. Então isso aqui, a bênção de Abraão, eu ouvi muito isso aí numa época aí. O pessoal pegava esse texto, pregava: a bênção de Abraão é riqueza, é prosperidade, porque Abraão é rico, e o homem tem que ser rico, isso que aquilo, você não pode ter doença, não pode ter nada. É claro que eu não quero que você tenha doença, eu quero que você seja próximo mesmo, que Deus te dê saúde, para você trabalhar, estudar, se formar, ter seu comércio, ou que seja naquilo que for, ser próximo, é claro, mas nem sempre vai ser assim, porque ele mesmo disse: no mundo 3 aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós olhamos para esse texto, o que está dizendo aqui? Para que a bênção do Senhor chegasse até nós, gentios, por causa de Jesus Cristo. Não diz que a descendência dele foi abençoada, a descendência dele que é Cristo. Nós estamos em Cristo. Aí vem a salvação, porque ele seria pai de multidão, diz o texto lá de Hebreus, de Gênesis, nós lemos, por causa do Evangelho, por causa da semente, que lá em Gênesis 3,15, no próprio Evangelho, ou seja, no Evangelho protótipo ensinado ali, que a semente da mulher, ela vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o seu calcanhar, mas a cabeça seria esmagada. E esta semente está apontada aqui em Cristo, que Abraão, agora aqui nós lemos, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quando nós estamos em Cristo, a promessa do Espírito é dada a nós também, gentios. E nós lemos em Efésios que havia uma aparente separação entre gentios e judeus, por causa da cruz. Ele desfez a parede, fez a paz entre os dois povos, e dos dois fez um novo povo, um novo homem, a igreja. Interessante, né? Um novo homem, a igreja, a noiva. E agora vem comigo para o verso 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade não teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Está entendendo? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu como tutor, serviu como ama, como guia, como aio. A lei servia como tutor. Você é pequenininho, viu? A lei está aqui, olha. De maneira que a lei nos serviu como tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Só é filho de Deus quem crê em Jesus. Ninguém é filho de Deus até que nasce de novo, da água do Espírito. Todos são filhos de Deus. Negativo. João 1, verso 11 diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem nele. Não nasceram, não por causa da carne, do sangue, mas por causa da vontade de Deus. Vamos lá. Nem sei botar mais, mas vou ler o 23 aqui. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, de estar revestido de Cristo, né? Nisso não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não é que não tem macho e fêmea, porque lá só o homem era circuncidado. E havia coisas que eram muito privilégio para o homem. Aqui, na graça da igreja, no momento que nós vivemos,
A mulher tem privilégio. A mulher pode ser batizada também. A mulher e o homem são batizados. Há privilégios variados aqui. Muito variados. Alguns até atropelam, extrapolam, né? E quer consagrar pastor, etc e tal. E não existe. Já atrapola. Já quer além do que está escrito. Já começa a virar um mulher velho. Mas seguindo o que está na palavra, na regra, na palavra ali, nós somos descendência de Abraão por causa de Jesus Cristo. E nisso não há judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, mas todos somos um em Cristo para a glória de Deus. Estão entendendo? Olha só o versículo de novo. Nisso, que nisso do quê? Porque todos vocês já foram batizados em Cristo e já vos revestiste de Cristo. Nisso, de ser revestido e batizado em Cristo, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que nós estamos aprendendo aqui? Volta comigo para Gálatas 6. Gálatas 6, verso 15 e verso 16. 14, 15 e 16. Paulo fala assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha, não vou me gloriar porque eu sou judeu. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi circuncidado todo dia. Ele começa a dizer várias das suas características, o seu currículo ali. E vai dizer: eu tenho isso aí como esterco. Isso aí para mim não serve para nada, porque eu quero me gloriar sim na cruz de Cristo. Então eu me glorio hoje aqui não em mim, mas na cruz de Cristo. Se eu sou pregador do Evangelho, é por causa da cruz de Cristo. Se eu sou parte da igreja do Senhor, é por causa da cruz de Cristo. Se eu faço parte do povo de Deus, do Israel de Deus, é por causa da cruz de Cristo. Nisso nós vamos nos gloriar. Nisso nós vamos estar nos gloriando. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não ser circuncidado, não ser circuncidado, não tem virtude alguma isso. Agora ele diz assim: mas o ser nova criatura. Isso sim traz virtude. Isso sim é virtude. Porque agora em Cristo nós somos nova criação, nova criatura. E aí fazemos parte do Israel de Deus. E se somos Israel de Deus, somos o povo de Deus. Porque agora ninguém me inquiete. Aí ele fala sobre as marcas do seu corpo, né? Queridos, nós somos o Israel de Deus, a noiva do Cordeiro. Esse novo algo que ele fez, porque ele tirou aquela parede de separação entre gentios e judeus. E Paulo deixa bem claro: as promessas de Abraão chegaram a nós por causa de Cristo. A bênção de Abraão chegou a nós por causa de Cristo. Somos o povo de Deus e nos gloriamos nisso por causa da cruz de Cristo. Amém? Vamos ficar em